29º Congresso Nacional de CCQ no nosso grande encontro. Agora, teremos para apresentar o projeto Redução das Interrupções no Processo de Endireitamento de Perfis, a equipe de CCQ da Gerdau, Rio de Janeiro. Bem, boa tarde. Meu nome é Danilo Coelho, eu sou da Gerdau Cozigua do Rio de Janeiro. Irei apresentar aqui o projeto de GSP da Gerdau, redução das interrupções do processo de endireitamento. Vamos falar um pouquinho de Gerdau, uma introdução. A Gerdau ela tem como missão gerar valores para os nossos clientes, acionistas, equipe e sociedade, atuando na indústria do aço de forma sustentável. Ela tem como visão ser global e referências nos negócios em que atua. E valores, ter a preferência do cliente, segurança das pessoas acima de tudo, pessoas respeitadas, comprometidas e realizadas, excelência com simplicidade, foco em resultados, integridade com todos os públicos, sustentabilidade econômica, social e ambiental. Então, esses valores a Gerdau ela não abre mão, independente do processo em que ela vai atuar. Falando um pouquinho da Gerdau, da unidade Cozigua do Rio de Janeiro, ela se localiza no Distrito Industrial de Santa Cruz, no Rio. Hoje, nós já temos o processos de aciaria, laminação, trefilas e fábrica de prego. Falando um pouquinho de produtos, esse é o mix de produtos da Gerdau Cozigua, onde o foco do nosso projeto ele tá voltado para perfis, o endireitamento de perfis. E aí, entrando no projeto. O projeto ele tem como objetivo a redução das interrupções no processo de endireitamento do laminador 3 da Gerdau Cozigua. Só para esclarecer um pouquinho, o endireitamento de perfis, ele baseia-se numa máquina, onde o objetivo dessa máquina é reduzir ou eliminar o empeno do perfil ao longo da barra. Então, esse é o processo de endireitamento. Ele consiste de cilindros de endireitamento, onde o intuito é eliminar ou reduzir o empeno do material. Esse projeto ele tem como base o ciclo do PDCA, e iniciando esse ciclo, que é a etapa 1 do planejamento, nós identificamos que o projeto atende o mapa estratégico da empresa, que visa a redução de custo, visa o atendimento a pedidos com qualidade no prazo, atendimento da demanda, sem deixar de lado a segurança das pessoas e a realização delas. Continuando aí, através do levantamento de dados que foi realizado, nós identificamos que as interrupções no processo de endireitamento eles geram um impacto de 2,2 na utilização do laminador 3, e onde a meta principal do projeto é reduzir essas interrupções em 50%, obtendo um ganho de 1,1% na utilização. Após esse levantamento, foi traçado o cronograma de planejamento e selecionada a equipe do projeto, envolvendo os operadores e mantenedores da máquina, da endireitadeira. Continuando a etapa de identificação, nós utilizamos o diagrama de Pareto para identificar as interrupções e, com isso, observamos ali que a endireitadeira ela é responsável por 90% das interrupções relacionadas à qualidade de empeno, regulagem da endireitadeira e qualidade de perpendicularismo. Essas parcelas que serão tratadas nesse projeto. Continuando com o diagrama de Pareto, aí já voltado para produto, nós temos ali em destaque o perfil U, a cantoneira e o perfil I.
Dentre a família de perfil U, temos o U de 6 polegadas, que era bem crítico para a gente. E na família de cantoneira, vem se destacando a cantoneira de 4 polegadas. Através da estratificação, nós identificamos que 45% dos tratamentos de falha estão voltados para material com empeno e material com perpendicularismo, tá? E aonde esses tratamentos não foram eficientes, definindo assim como falha crônica. Avançamos para a etapa de observação do problema, utilizando o diagrama de causa e efeito, ou Ishikawa, onde nós relatamos, fizemos um brainstorm com a opinião de todos os envolvidos, um detalhamento no mínimo de 3 níveis, e aí algumas das observações é a vazão de água no leito de resfriamento, que não é uniforme, com isso no decorrer da barra. Como ela não recebe o resfriamento uniforme, ela tende a se deformar. A falha na comunicação do monitoramento da espessura. A espessura é uma dimensão do material muito importante no processo de endireitamento. Se a gente não tiver o valor correto, as ocorrências de problemas são bem grandes. E o desalinhamento dos berços da endireitadeira, que é o local onde a gente insere a máquina para poder endireitar o material. Além dessas, tem o desnivelamento das réguas no leito. Também, se elas tiverem, elas fazem com que o material ocorra uma torção no material, se elas estiverem desalinhadas. Tem a montagem da máquina também, irregular. E também observamos que as interrupções elas eram aleatórias entre os operadores, entre os turnos de trabalho. Foi elaborada uma folha de verificação do projeto para levantamento de dados, e assim nós inserimos diversos parâmetros ou condições do material, só para um estudo melhor realizado. E avançamos para a etapa 3 do PDCA, que é a análise do problema. E aí, aproveitando o diagrama de causa e efeito já realizado na etapa 2, onde tivemos o brainstorm, o nível de detalhamento mínimo de 3 níveis e as causas mais prováveis assinaladas em vermelho. Mais à frente a gente vai detalhar esses círculos aí. Detalhamento 1 fala da inspeção periódica das mangueiras, lá da zona de água, onde provoca um resfriamento não uniforme no material. E aí utilizamos o teste de hipótese, definindo como provável, e a matriz Guth, que define o nível de criticidade dessa causa. Detalhamento 2 fala do monitoramento da espessura no leito, que também é um item muito crítico. E aí teste de hipótese e matriz Guth também definindo a prioridade. Detalhamento 3 fala da montagem regular da máquina. Teste de hipótese e matriz Guth também definindo aí como causa provável o nível de criticidade. E o lançamento de dados errados no software AWS, que é um software que a gente utiliza para inserir os parâmetros da máquina. E caso ocorra um lançamento errado, a máquina não vai atender a nossa necessidade. Então, também foi considerado como provável um teste de hipótese e a matriz Guth. Avançamos para a etapa do plano de ação, do PDCA, onde foi envolvido um plano de treinamento, de lançamento no software e tudo mais, os critérios de priorização definidos pela matriz Guth. E a etapa 5 do projeto, que é a ação. Aproveitando aquela folha de verificação que foi elaborada para um levantamento de dados, nós conseguimos definir alguns parâmetros que são realmente importantes no processo de endireitamento. E aí, contando com dados do produto, dados do processo, deflexões da máquina, e no final o resultado, que é após o material passar pela máquina. Aproveitando a falha no monitoramento da espessura, nós inserimos um medidor de bitola no laminador, onde, através de carta de controle, ele consegue mandar esse dimensional
para a gente, e o operador da máquina consegue visualizar isso aí, tendo um acompanhamento melhor da espessura. Inserimos também um programa de manutenção autônoma, que é o S3i, lá nas mangueiras do leito, e assim o próprio operador ele pode fazer essa inspeção, identificar esses problemas nas mangueiras, a fim de eliminar esse problema de resfriamento não uniforme ao longo do material. E o treinamento também dos operadores no software AWS, que é o software que a gente insere os parâmetros do equipamento. Além disso, para a montagem irregular da máquina, né, nós elaboramos um formulário de inspeção dos cilindros e endireitadores, e aí onde ocorrem as medições de desgaste do cilindro e tudo mais. E elaboramos também um checklist de montagem, onde tem alguns passos críticos, né, que foram definidos, que devem ser observados durante a montagem. Entramos na etapa 6, que é a etapa de verificação do problema, onde até conseguimos um resultado bom, porém, um mês nós não atingimos a meta. Com isso, o próprio software do GSP que nós temos na Gerdau, ele faz a gente retornar para a etapa 2 do problema. E a gente enxergou nisso uma oportunidade de melhorar ainda mais os nossos resultados. Retorno à etapa 2, onde foram feitas novas observações, e aí já nessa etapa, nesse novo ciclo, nós observamos que já existe uma diferença entre os turnos, entre as turmas, né, onde mais de 50% das interrupções estão focadas em uma turma, e aí a importância do treinamento, do acompanhamento a esse operador, esse colaborador. Observamos também que no leito existia uma deformação do material no leito de resfriamento, e aí isso prejudicando também o processo de endireitamento. E observamos também para perfil U de 3 e U de 6, que o material ele saía do laminador com a alma dele, né, convexa, e após passar pela endireitadeira, ele se comportava dessa forma, deixando o perpendicularismo fora do especificado na EP. Para perfil U de 6, o material entrava na máquina dessa forma, e ao sair pela máquina, ele ficava com as abas fechando. O perpendicularismo também do material entre a alma e a aba também ficando fora do especificado. Avançamos para a etapa de análise, onde foi feito novamente um detalhamento em 3 níveis, as opiniões de todos os envolvidos. E aí, detalhando mais à frente, temos as aberturas impostas pelo canal do laminador, excessiva para a endireitadeira corrigir. Teste de hipótese também definido como provável, e a matriz Guth definindo o nível de criticidade. Detalhamento 6 fala da aquisição dos pirômetros, onde pirômetros são medidores, né, de temperatura, onde a gente tem agora, a gente não tinha um monitoramento dessa espessura, e aí em função das fases, né, do aço, então ele se deformava, ele chegava muito quente na zona de água, onde tem um resfriamento brusco do material, e ele acabava se deformando. Então, essa aquisição do pirômetro antes da zona e depois da zona foram itens também muito importantes analisados aí como causa. Definido como provável, um teste de hipótese, e matriz de Guth definindo o nível de criticidade. Detalhamento 7 fala da rotatividade do operador, quando o operador é transferido, ou desligado, ou rendição de férias. E aí também a falta de experiência do operador novo também foi considerado e definido como um teste de hipótese como provável, e a matriz de Guth definindo o nível de criticidade. Avançamos para a etapa 4 do plano de ação, né, do novo ciclo, onde nesse novo plano de ação já existe uma modificação na máquina, uma modificação nesse processo de endireitamento, que inclui a abertura, né, dos canais de perfil I e perfil U para atender o perpendicularismo. Temos o plano de treinamento também para esses operadores novos ou de rendição de férias, e o controle de temperatura também no leito, que agora é realizado, e antes nós não tínhamos isso.
Fomos para a etapa de ação. E aí foi elaborado um book relacionado ao processo de endireitamento, onde para cada ocorrência, para cada situação, independente do perfil, se é cantoneira, se é perfil I, perfil U, nós temos uma determinada ação para cada tipo de ocorrência. E aí foi elaborado esse book, aproveitando a experiência dos operadores, né, e analisando logo em seguida, foi definido esse book, onde os novos operadores e até os próprios operadores antigos, eles são auditados, eles são treinados em cima desse book. Outra ação foi deixar os canais dos cilindros, né, da endireitadeira mais largo, a fim de eliminar essa folga aqui, não dá para ver direito, mas existe uma folga entre o material e o cilindro. Aqui já reduzimos bastante essa folga e assim a gente garante o perpendicularismo entre a aba do material e a alma do material. Além disso, foram instalados pirômetros antes da zona e depois da zona, e no próprio display da máquina eles conseguem acompanhar essa temperatura do material. Avançamos para a etapa 6, que é de verificação, onde nós conseguimos atingir um número bem abaixo, né, do esperado, reduzindo, a meta era reduzir de 2,2 para 1,1, nós chegamos à redução de 2,2 para 0,39%. Etapa 7, padronização. E aí o que foi padronizado é o treinamento dos operadores nesse book com instruções de endireitamento, a implantação do S3I, que é a manutenção autônoma, realizada pelos próprios operadores, a modificação nos cilindros da endireitadeira e o monitoramento das variáveis também ao longo do leito ou após a máquina. Algumas evidências da padronização, que é o cadastro de desenhos no sistema, e as instruções de endireitamento, checklist da máquina, manutenção autônoma, e esse monitoramento aqui, que hoje já é uma ferramenta utilizada pelos operadores para acompanhar todo o processo de endireitamento. Avançamos para a etapa 8, que é a etapa de conclusão, onde nós tivemos uns ganhos, os benefícios. Em relação à entrega, a utilização do laminador foi aumentada em 1,81%. Em relação à segurança, foi a redução da frequência de exposição dos operadores à máquina. Toda vez que tinha que intervir, né, eles acabavam se expondo o equipamento. A elevação moral da equipe, devido à estabilidade do processo. A qualidade é a garantia de uma imagem perante o cliente. Meio ambiente e custo é a redução da utilização de recursos, como energia elétrica, água, consumo de gás. As ferramentas utilizadas nesse projeto foi estratificação, folha de verificação, diagrama de Pareto, o diagrama de causa e efeito, o Ishikawa, e o 5W2H, no plano de ação. E aí, para concluir, foi uma reflexão do grupo, né, onde a capacidade técnica, criatividade, organização, persistência, comprometimento e motivação foram valores fundamentais para que o trabalho em equipe apresentasse resultados em busca da nossa conquista. Muito obrigado. Obrigado à equipe Gerdau Rio de Janeiro pela participação. Vamos agora entregar as medalhas e também a placa de participação no evento. Convidamos a equipe Gerdau Rio de Janeiro, por favor.
Muito obrigado, equipe de CCQ Gerdau Rio de Janeiro. Com os aplausos de vocês.